Oi, gente, tudo bom? Paz do Senhor a todos. Hoje mais um devocional para a honra e glória do Senhor. E a palavra que Deus nos dá hoje está em Mateus 1, versículo 21, que fala assim, 21, 22, 23. E dirá à luz, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Oh, glória a Deus, aleluia. É isso que o Senhor Jesus faz, né? Nos salva. Ele é o único Salvador, nosso Salvador. E Ele nos salva dos nossos pecados. E hoje tá muito assim, né? Eu tava vendo um vídeo, né? Um testemunho, que eu gosto muito de ver testemunho. Aí a mulher, ela já conversando. E era uma mulher que ela tinha ido já para muitos países, para a França, para a Itália, para a Alemanha. Ela disse assim, a igreja de fora, a igreja europeia, e a mulher que estava me entrevistando concordou, né? Porque eu também conhecia. A igreja de fora do Brasil, as pessoas pecam, fazem coisa errada e continuam na igreja pregando a palavra. Não se santificam. E o Senhor Jesus, ele veio para tirar os nossos pecados, né? O sacrifício de um sangue de Deus, de um sangue que não, puro, que nenhum dinheiro do mundo, nem sacrifício nenhum que a gente possa fazer paga, né? Ele veio para que os nossos pecados fossem lavados, né? Para que as nossas vestes ficassem brancas e não vermelhas, sujas de sangue, de pecado, de coisas ruins. Porque é o que a nossa carne chama. A nossa carne chama o pecado, mas o Senhor chama a pureza. Deus chama a santidade. E aqui está dizendo, ele veio para tirar os pecados, nos nossos pecados. Né? O Senhor Jesus, ele não morreu porque ele pecou. O Senhor Jesus morreu por mim e por você, para que a gente fosse salvo, para que a gente tivesse um Salvador. Porque a gente, desde o princípio, a humanidade, ela escolheu pecar. O homem, ele escolheu pecar. O homem quis ser conhecedor do bem e do mal, mesmo sem ter estrutura nenhuma para poder discernir entre o bem e o mal. Mas o homem, ele quis ser conhecedor, como Deus, quis ser como Deus. Né? Daí você já vê o tamanho do pecado, né? Porque ele não quis ser só conhecedor do bem e do mal, né? Ele quis assim, seja como Deus, conhecedor do bem e do mal. Que se igualar ao Senhor, né? Então, que a gente, mesmo assim, o Senhor tem misericórdia de nós, né? Então, a gente não foi, Deus, ele não criou o homem para padecer nesse mundo, para sofrer nesse mundo, mas o homem escolheu o pecado. E hoje em dia a gente padece, sofre, mas o Senhor é conosco. Né? O povo de Deus ainda é um povo mais perseguido ainda, porque não se iluda não, irmãos. Quem vive no mundo sofre também. Quem vive sem Deus sofre também, sofre mais ainda. Porque a gente cristão, quando a gente cai, quando a gente chora, quando a gente está passando perseguição, a gente tem a quem clamar. Mas quem não tem, quem escolhe não ter, se vê sozinho e ninguém é ajudado por si mesmo. O Senhor Jesus mesmo fala, né? Tem na palavra do Senhor, né? Um cordão de 3 cordas é mais forte, né? Porque quando uma se rompe, as outras 2 segura e tem a corda mais firme, né? Que é o Senhor. Então, que a gente tem esse cordão aí de 3 cordas, sempre a gente seja alicerçado no Senhor. Aí tem assim, ó. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, profeta Isaías, né? Eu acho que é no capítulo 10 de Isaías. Quando eu li isso, Isaías, eu digo, eu não acredito que eu li isso. E é lindo, né? O que tem escrito em Isaías. Eu acho que é Isaías 10 ou é 8, que fala, né? Sobre o nascimento do Messias.
e fala, né? A virgem dará à luz, né? A um filho. E colocar o nome dele de Emanuel, eu achei tão bonito. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. E chamá-los-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aleluia, glória a Deus. Então Isaías, já como um profeta do Senhor, né, Deus revelou a ele por meio do Espírito Santo. Deus revelou ao seu profeta que que a virgem ia dar à luz a um filho. E foi isso que aconteceu. E não aconteceu naquele momento, né? Demorou ainda. Quando Isaías falou, foram anos, né? Se passaram anos. Aí Jesus veio a esse mundo e nos salvou. E o Senhor é tão misericordioso que o Senhor ainda está no tempo, a gente ainda está no tempo do Senhor, para que haja salvação. Então, que a gente seja exemplos. Uma vida é preciosa para Deus. E não queira chegar nos céus com as mãos vazias. Não queira em nenhum momento. Porque ou com grande tristeza, imagine você diante do seu Deus, diante de Jesus, ele perguntar assim a você: você fez o que pela minha obra? Você fez o que para uma alma, uma vida? Porque se não fosse quem pregou para você, que abriu seu coração? Porque eu lembro de como eu fui convertida, né? Eu lembro e foi lindo do jeito que eu fui convertida, né? Quem pregou para mim foi o próprio Deus, né? Mas Deus, ele foi plantando. Deus, ele usou uma mulher que até que ela... Mas quando a gente era criança, aí levava eu e meus irmãos para uma igreja evangélica. Então aí você já vê que Deus vai plantando. Porque minha mãe é de uma família católica. E até então eu gostava de ser católica, mas a gente era criança, pequenininho mesmo, sabe? Criança mesmo. E ela levava nós três, levava algumas outras crianças também, daqui da rua pra igreja. Aí a gente ficava na escolinha, né? Na escolinha, eu achei. Aí um dia desse eu tava lembrando disso. Eu disse: meu Deus, Deus usou a vida dessa mulher pra plantar no nosso coração. Porque vai plantando daí, né? Deus vai plantando. Deus vai ensinando, né? O que a gente tá fazendo por almas. Porque uma alma é preciosa para Deus. Eu gosto muito da passagem de que Deus fala da dracma perdida, da ovelha perdida. Um dia desse Deus me abriu os olhos ainda mais ainda para a parábola da ovelha perdida. Eu me vi ali, sabe? Eu digo: meu Deus, como a gente é do filho pródigo. Então o Senhor sempre ele tá nos dando chance para se arrepender, para voltar-se para ele. Sabe, faça a diferença na vida de uma pessoa que seja. Pode ser uma pessoa, você fazer a diferença na vida de uma pessoa que seja, o Senhor, ele vai mudar a descendência daquela pessoa ali. O Senhor vai mudar vidas ali. A família daquela pessoa vai ser impactada com a conversão dela em Cristo. A descendência daquela pessoa vai ser impactada. A alma daquela pessoa vai ser impactada. Porque depois, quando tudo isso findar, não tem como voltar atrás, né? Então, assim, o trabalhador merece o seu salário, né? Isso que o Senhor fala. O trabalhador vai receber o seu salário. A gente tá trabalhando aqui, não é salário de dinheiro, não. Muita gente confunde, usa essa palavra para cobrar, para receber de Deus, pregar a palavra e cobrar. O trabalhador, ele vai receber, nós vamos receber o nosso salário. E o salário, os primeiros, os últimos vão receber as mesmas coisas dos primeiros. Porque uma alma é preciosa para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. A gente é mais precioso do que o diamante, do que a joia mais preciosa. Não é isso que tem escrito na palavra? Nós somos mais preciosos do que uma joia preciosa para Deus. Né? O nosso brilho que o Senhor nos dá é um brilho único. Cada um tem um brilho único.
cada um tem um jeito. Por isso que Deus, ele fala com cada um de um jeito diferente. Ninguém... Nós somos tantos e tantos espalhados por esse mundo aí afora. Mas Deus, ele tem um jeito de tratar com cada um. Sabe? Então ele nos conhece de um jeito que só um pai conhece. Eu digo verdadeiramente que Deus me conhece mais até do que eu mesma, né? Então Deus te conhece mais do que você mesmo. Porque ele é o nosso criador, ele sabe a nossa essência. Então que a gente não desista de uma alma. Porque o quão grande e terrível é você ficar sem Deus, depois quando tudo isso findar. É triste demais. Deus não se agrada, né? Por isso que tem escrito na Bíblia, o Senhor não se agrada o sofrimento, o Senhor não se agrada. Então que a gente coloque isso na nossa mente, na nossa cabeça, pregue para uma pessoa, fale do amor de Jesus para uma pessoa sequer. Né? E você vai ser merecedor do seu salário, do seu trabalho. Amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Vamos orar, agradecendo a palavra do Senhor. Senhor, nos guarda, Senhor, nos protege. Fica conosco. Nos ensina, Deus, a tua palavra. Preenche o nosso ser, Jesus. Que a gente te adore em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, Senhor, assim que te oro e te agradeço por tudo, meu Deus, por cada ensinamento, pela tua presença, pela tua bondade, pelo Senhor ser bom, ser um Deus bom, mesmo conhecedor do bem e do mal, meu Deus, mas o Senhor é um Deus bom. O Senhor escolheu sempre ser bom, porque a bondade vem do Senhor. Não há nada ruim em ti, Jesus, não há maldade nenhuma em ti. Aleluia, glória a Jesus. Então é isso, Senhor. Obrigada por tudo. Amém, amém, amém. Não esqueça que Jesus Cristo, ele te ama muito, muito, muito.